Fala pessoal, bora comentar sobre 4 ações que poderão anunciar proventos para julho deste ano e, por sinal, um desses papéis poderá produzir mais de 10% líquido no bolso do acionista, olhando para os próximos meses. Fora isso, o Santander também será citado neste vídeo, então vou destacar sobre o possível fechamento de capital e algumas pessoas têm receio sobre este ponto. Então bora lá, a primeira observação é que eu vou destacar sobre 4 ações e não necessariamente quer dizer que esses papéis estão atrativos para investir. E aqui no caso, essa estratégia do dividendo turbinado é para mapear o histórico de proventos da empresa para ter noção em quais meses acontece a Datacom. Então aqui no caso, essas 4 empresas que serão destacadas, elas costumam anunciar a Datacom para julho deste ano. Então quem possui em carteira ou pretende colocar em carteira, pode ter direito ao provento caso esse dividendo seja anunciado. Então, sobre a primeira empresa que costuma anunciar para julho é o Banco Pine, Pine 4. E para quem não sabe como o banco ganha dinheiro, então desde 2021 que o Pine tem crescido muito em crédito consignado. Então, recentemente, a parte de consignado cresceu para 9,3 bi no tamanho da sua carteira de crédito e hoje representa grande parte da sua carteira. Porém, o Pine também empresta para empresas de médio a grande porte. E a parte interessante é que note que médias empresas está caindo no quesito representatividade, enquanto grandes empresas está crescendo neste período. Ou seja, quem perceber aqui abaixo, inadimplência acima de 90 dias para grandes empresas, 0,3%, enquanto inadimplência para médias empresas, 1,5%. Ou seja, o Pine está crescendo justamente em segmentos com risco menor e que possui uma inadimplência bem menor. Outro ponto, o Pine surpreendeu e entregaram 73 milhões de lucro no primeiro tri deste ano e um ROI de 25%. Então o banco entregou o maior lucro trimestral da sua história e também um dos maiores ROIs da sua história. Então não é por acaso que recentemente o banco decolou na cotação. Então lucro subindo, rentabilidade melhorando, proventos crescendo, então é natural o mercado pagar mais caro pelos papéis. Outro ponto, apesar dessa alta para os R$6, o Pine ainda segue negociado por 4,9 DPL, o que não seria caro para um banco que está crescendo em uma taxa muito boa e que tem entregue um ROI acima do que 20%. Além do mais, se olharmos aqui para o primeiro TRI, o Pine anunciou 22,2 milhões entre JCP e recompras de ações. Então perceba que se você anualizar este primeiro TRI de 25, só esse ponto poderia produzir um 7 a 8% de yield, considerando 30% do lucro em proventos. Então, imagina se o banco paga um pouco acima do que isso, então ele possui um bom potencial de pagamentos de proventos e o banco paga trimestralmente. E essa foto mostra muito bem isso, Datacom para janeiro, abril, julho e depois para outubro. Aí neste ano já tivemos para janeiro, fevereiro, abril e possivelmente iremos ter Datacom para julho e outubro deste ano. Então em breve podemos ter mais 2 proventos do Banco Pine para 2025. E agora a segunda empresa que poderá pagar bons proventos ainda neste ano é o Banco BMG, BMGB4. E o Banco BMG foca muito em produtos consignáveis, então temos cartões consignados e também empréstimo consignado. Então perceba que esse ponto representa grande parte da sua carteira de crédito. E depois temos crédito para varejo de pessoa física, também tem a parte de atacado, ou seja, empréstimos para empresas, fora o consignado nos Estados Unidos. Então o BMG também foca muito em crédito consignado, tanto cartões e empréstimos consignados. Outro ponto, o BMG segue crescendo o lucro e aumentaram de 94 milhões para 115 milhões neste primeiro TRI e o ROI que cresceu de 9,9% para 12%. Porém, este ROI ainda fica abaixo do que o custo de capital do banco e também abaixo do que a taxa Selic. Consequentemente, o banco destrói valor para o acionista. Daí, como o mercado não é bobo e entende muito bem sobre este ponto, consequentemente, eles precificam o banco BMG por um PVP bem abaixo do que 1. E no momento o BMG está cotado por 3,68 e o PVP é de 0,49. Então perceba que esse baixo ROI acaba implicando em uma precificação de um PVP bem abaixo do que 1. Então perceba que você tem que ficar alerta neste ponto, porque quem olha o PVP pensa que o BMG e o Banrisul estão de graça, aí querem comprar loucamente o papel, porém esse ponto não quer dizer que o papel está barato, principalmente se ele entregar uma rentabilidade muito fraca. Já outro ponto que deve impactar positivamente o lucro e o provento é que recentemente o BMG aumentou de 60% para 100% na sua participação na BMG Seguradora,
Consequentemente, perceba que só para o primeiro TRI, o lucro teria sido 6,5 milhões maior. Então perceba que esse ponto já deverá gerar impactos positivos no balanço do segundo TRI em diante. Então só esse ponto tende a incrementar o lucro do banco ainda para o curto prazo. Outro ponto, em banquinhos, é característico esse lucro mais volátil. Então o lucro explode, depois o lucro desaba, e recentemente o lucro voltou para esta faixa de 300 milhões, e a perspectiva para este ano é de um lucro acima do que 400 milhões, já que o banco segue lucrando acima do que 100 milhões por cada TRI. Já no quesito proventos, desde o IPO, o BMG nunca falhou nos pagamentos, e perceba que de 2021 para cá, o banco está pagando de 30 a quase 40 centavos por cada ação, e na média tivemos 10,2% de dividend yield. Outro ponto, ainda neste ano, o BMG pagará um bom yield para acionista, porque perceba, data como para abril, julho, outubro e dezembro. Daí já tivemos um provento com a data como para abril, então ainda restam 3 proventos para julho, outubro e dezembro deste ano. E perceba que esse ponto pode ser um yield substancial, até porque trimestralmente o BMG está anunciando uns 10 centavos em JCP, então vezes 3 podemos ter 30 centavos em JCP ainda para este ano. E no JCP temos 15% de IR, então esse ponto cairia para 25 centavos por cada ação, que na cotação atual de 3,68, esse ponto nos dá quase 7% líquido na cotação atual. Então perceba que o BMG ainda poderá pagar bons proventos entre julho até dezembro deste ano. Fora isso, tem a estratégia que eu chamo de dividendo turbinado, porque, a depender do momento e da ação, perceba que você poderá conseguir produzir uma baita renda em pouco tempo. Então, no caso do BMG, vimos que ele anuncia para abril, julho, outubro e dezembro. Então, perceba que nos próximos 13 meses iremos ter 5 pagamentos de proventos, sendo 3 deles para julho, outubro e dezembro deste ano, e depois para abril e julho de 2026. Então, perceba que se o banco pagar 10 centavos de JCP por cada anúncio, ele poderia produzir 50 centavos de JCP, e retirando o imposto de renda cai para 42 centavos. E nessa cotação atual de 3,68, perceba que o banco poderia produzir 11,5% de yield em 13 meses. Então perceba que só olhando para os proventos de curto prazo, o BMG poderá produzir mais de 10% para o acionista. Fora que, caso ele permaneça crescendo e o lucro também cresça, a tendência é que no futuro ele pague proventos cada vez melhores. Já a terceira empresa, que também anuncia para julho, Banco Santander, SAMB 11, SAMB 4 ou SAMB 3. E a parte boa é que para este ano podemos ter o terceiro ano seguido de recuperação no seu lucro. Então perceba que essa alta recente na cotação não é por acaso, até porque a rentabilidade está melhorando, os lucros seguem evoluindo, então é natural o mercado pagar mais caro pelos papéis. Outro ponto, desde a IPO, o Santander entregou 206% de retorno total, enquanto o IBOV foi de 108%. E esse gráfico é de base 100, ou seja, sai de 100 para 208, significa 108% de alta, e saindo de 100 para 306, significa 206% de alta neste período. Além do mais, tem a parte negativa, é que perceba que lá para 2020 e 2021, o Santander bateu o pico de pagamentos por ação, e desde então o provento caiu. E vimos na foto passada que este fato não é por acaso, até porque os lucros caíram neste período, então como o provento representa um percentual do lucro, então se o lucro cai, a tendência é que o provento também caia. Então por isso que eu sempre cito, foca no lucro da empresa e também se você está pagando um bom preço ou não. Já no caso do Santander, ele também anuncia para julho, então perceba a Datacom para janeiro, abril, julho e outubro. Então quem olhar com calma, BMG, Banco Paine e Banco Santander possui uma Datacom muito parecida, aí para janeiro, abril, julho e outubro, e o pagamento também acontece muito rápido após a Datacom. Então quem possui esses 3 bancos destacados sempre terá aquele pinga-pinga frequente na sua conta por causa desses pagamentos trimestrais. Mas tem um detalhe aqui negativo no Santander, é que com esta alta na cotação, o yield produzido não deverá ser tão bom, e nessa cotação e considerando o balanço para este ano, o dividendo esperado fica na faixa de 6%. Então, entre os bancos, o Santander não pagará um alto yield para o acionista. Fora isso, tem várias matérias circulando sobre um possível fechamento do capital do Banco Santander Brasil, e o próprio CEO destacou sobre este ponto.
E um ponto aqui importante, eu estou vendo várias pessoas com receio por causa dessa possível movimentação e não precisa ter medo disso, já que, historicamente, as empresas pagam um prêmio para os acionistas aprovarem. Então, se for o caso, você poderia ser até favorecido com certo fechamento de capital. Daí, nessa matéria, eles até destacaram um trecho do relatório do pessoal da Genial, porque eles citam 3 pontos principais que poderiam acarretar nesse fechamento de capital. O primeiro é a precificação descontada no Santander Brasil frente ao seu controlador, já que o preço sobre lucro estimado para este ano fica na faixa de 7,3 e o PVP de 1,16. E esse patamar fica abaixo do que a precificação do seu controlador, ou seja, o Santander Espanha, e esse possível fechamento de capital poderia acarretar na geração de valor para o seu controlador e também no crescimento do lucro do seu controlador. E o terceiro ponto é o baixo custo para o fechamento de capital, já que o Santander possui cerca de 10% das ações em circulação e esse ponto representa um pouco mais de 10 bilhões de reais, o que seria um recurso baixo para o controlador, então facilmente ele conseguiria fechar o capital na bolsa. E ainda teve outro fator, é que em conversas com analistas, o CEO do Banco Santander destacou que ele não seria surpreendido caso o grupo optasse por fechar o capital. Então perceba que existe sim essa chance, fora que também aconteceu o fechamento de capital do Santander México, então o mercado também cogita o fechamento de capital do Santander Brasil. E por fim, a quarta empresa, que também poderá anunciar para julho, é a Randon, com o código RAPT4 ou RAPT3, porém tem um defeito, é que a empresa é cíclica, consequentemente os lucros e os proventos oscilam em uma magnitude muito grande. Então perceba, provento zerou em 2016, depois o provento cresceu até 2022 e agora ciclo piorando, lucro caindo e o provento também. E no quesito frequência, perceba que tivemos Datacom para julho de 22, julho de 23, julho de 24, fora outros proventos para abril e dezembro de cada ano. Então em breve podemos ter algum provento da Randon para julho deste ano. Então, pessoal, comentamos aí sobre 4 ações que poderão anunciar com a Datacom para julho: Banco BMG, Banco Paine, Banco Santander e também a Randon. E cabe destacar que 3 ações citadas, aí no caso Santander, BMG e Banco Paine, anunciam trimestralmente, consequentemente, quem possui esse tipo de empresa em carteira sempre terá aquele pinga-pinga frequente na sua conta. Então, pessoal, comenta se você é sócio de algum nome destacado e também comentem dúvidas e sugestões. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro do meu canal para ter acesso a mais de 600 vídeos exclusivos para você aprender a investir melhor, fora que você terá acesso à minha carteira aberta, meus aportes, ações que eu sigo de olho, tem um Telegram, tem as planilhas e muito mais. E tem aquele ponto, se você assinar agora e não gostar, você cancela um clique. Fora isso, se você quiser migrar para uma boa corretora, eu utilizo a corretora BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link do formulário do parceiro do canal para vocês conseguirem bons benefícios na corretora, na conta corrente, também tem um cartão Black, fora que vocês irão operar através de uma boa corretora. Então, se você possui interesse, preencha o formulário aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.